Crises econômicas raramente acontecem de forma instantânea. Crises econômicas raramente acontecem de forma instantânea. Elas se formam aos poucos, como uma tempestade que se aproxima no horizonte, muitas vezes sem que a gente perceba de imediato. Antes de se tornarem visíveis para o público, antes de estamparem as manchetes dos jornais e dominarem as conversas, alguns sinais sutis já começam a aparecer. São pequenas rachaduras na estrutura, movimentos quase imperceptíveis, que indicam que algo está mudando. A maioria das pessoas só se dá conta quando a crise já é uma realidade inegável, quando os impactos já são sentidos no bolso e na rotina. Mas e se pudéssemos observar esses sinais com antecedência? E se existisse uma maneira de ver as mudanças de comportamento que precedem os grandes eventos econômicos? Hoje, vamos explorar como uma nova tecnologia pode estar nos dando exatamente isso, uma janela para os primeiros movimentos que antecedem uma crise. A maioria de nós observa o mundo econômico através de fontes tradicionais. A gente liga a TV e assiste as notícias, lê os relatórios oficiais publicados pelos governos e bancos centrais e ouve os pronunciamentos de ministros e autoridades. Confiamos nessas informações para entender o que está acontecendo com a economia do nosso país e do mundo. E, de fato, essas são fontes importantes. O problema é que, muitas vezes, esses sinais costumam surgir quando o processo de uma crise já está avançado, quando um governo anuncia uma medida drástica ou quando um relatório confirma uma recessão. O movimento que levou a essa situação já vem acontecendo há semanas, talvez meses. As notícias oficiais são como um atestado de óbito de uma economia que já estava doente. Elas confirmam o que já aconteceu. Mas o que estava acontecendo nos bastidores? Como as pessoas e as grandes instituições estavam se comportando enquanto a crise se formava silenciosamente? O que os dados oficiais não mostram é a adaptação em tempo real das pessoas à incerteza. E é exatamente aí que uma nova fonte de dados entra em cena, oferecendo uma perspectiva completamente diferente. Com o surgimento e a popularização das criptomoedas, uma nova camada de informação financeira passou a existir, aberta e acessível a qualquer pessoa com uma conexão à internet. Essa camada é a blockchain. Pense na blockchain como um gigantesco livro-queixa digital, um registro público e, mais importante, imutável de todas as movimentações financeiras que acontecem dentro da sua rede. Cada transação, seja de 1 centavo ou de $1 bilhão, fica registrada para sempre, de forma transparente. É claro que a blockchain não revela a identidade das pessoas por trás das transações, protegendo a privacidade. Ela não nos diz o que alguém está pensando ou planejando. Em outras palavras, a blockchain não revela intenções, mas ela revela algo talvez até mais poderoso. Ela revela comportamentos. Ela mostra, de forma crua e direta, como o dinheiro está se movendo, para onde ele está indo e com que velocidade. É um registro factual das ações, não das promessas ou dos discursos. E ao analisar esse fluxo de dados, começamos a ver padrões que contam uma história fascinante sobre como reagimos à instabilidade econômica. Analisando o histórico de dados da blockchain, pesquisadores e analistas de mercado observaram padrões de comportamento muito interessantes que se repetem em momentos de estresse econômico. Por exemplo, eles notaram um aumento incomum no uso de stablecoins em certas regiões. Stablecoins são criptomoedas projetadas para manter um valor estável, geralmente atrelado ao dólar americano. Quando as pessoas em um país começam a converter sua moeda local em stablecoins de forma massiva, o que isso pode indicar? Muitas vezes é um sinal de que elas estão perdendo a confiança em sua própria moeda
e buscando um refúgio de valor mais seguro. Outro padrão observado são as mudanças abruptas no fluxo de ativos digitais entre diferentes países ou plataformas. Grandes volumes de capital saindo de corretoras locais para corretoras internacionais podem sugerir uma busca por segurança jurídica ou financeira. Além disso, a redução gradual de liquidez em plataformas de um determinado país também pode ser um alerta. É importante entender que esses movimentos, por si só, não indicam as causas de uma crise. Eles não nos dizem se é um problema político, fiscal ou bancário, mas eles indicam, de forma clara e mensurável, que o comportamento coletivo está mudando em resposta a uma percepção de risco crescente. O mais impressionante é que, ao olharmos para o passado, esses padrões na blockchain foram identificados em períodos que antecederam eventos econômicos reais e significativos. Por exemplo, análises mostraram picos de atividade em redes de criptomoedas em países que, semanas ou meses depois, enfrentaram crises bancárias com pessoas correndo para sacar seu dinheiro. Em outros casos, um aumento na demanda por stablecoins atreladas ao dólar precedeu uma aceleração da inflação local, mostrando que a população já estava tentando se proteger da perda de poder de compra, antes que os números oficiais confirmassem o problema. Também foram observados movimentos semelhantes antes da imposição de controles de capital por alguns governos, onde o capital digital escapava do país antes que as barreiras fossem oficialmente erguidas. É crucial entender que isso não funciona como uma bola de cristal. Não se trata de previsões exatas de que uma crise vai acontecer no dia X. Em vez disso, a blockchain atua como um registro antecipado de adaptação financeira. Ela mostra as pessoas agindo para se proteger, muito antes que a necessidade dessa proteção se torne uma notícia de domínio público. É um instinto de sobrevivência financeiro sendo registrado em tempo real. Mas afinal, o que tudo isso realmente significa? A lógica por trás desses padrões é bastante humana e intuitiva quando a incerteza sobre o futuro econômico aumenta, seja por instabilidade política, medo de inflação ou desconfiança no sistema financeiro. Pessoas e instituições não ficam paradas esperando para ver o que acontece. Elas agem. Elas buscam alternativas para proteger seu patrimônio e garantir seu futuro. A primeira reação é a diversificação. Ninguém quer deixar todos os ovos na mesma cesta, especialmente se a cesta parece frágil. A segunda é a busca por proteção, ou seja, mover recursos para ativos considerados mais seguros, como o dólar ou o ouro. E hoje, para muitos, as stablecoins. A terceira é a busca por liquidez e mobilidade, a capacidade de mover seu dinheiro rapidamente, sem depender de fronteiras ou do horário de funcionamento dos bancos. A blockchain, nesse contexto, não causa esses comportamentos. Ela simplesmente funciona como um espelho, um sismógrafo financeiro que registra essas escolhas. Ela documenta a fuga para a segurança, a busca por estabilidade e a necessidade de liberdade financeira que surgem naturalmente em tempos de crise. É o registro da ação humana em sua forma mais pura. É claro que precisamos ter muito cuidado com a interpretação desses dados. Analisar a blockchain não é uma ciência exata e tem seus limites. O fato de haver um aumento no uso de stablecoins em uma região não garante que uma crise econômica devastadora vai acontecer. Pode haver outras razões para esse movimento. Correlação não é causalidade. Além disso, esses dados não indicam culpados. Eles não nos dizem quem está tomando decisões ruins ou quem é responsável por uma má gestão econômica. A blockchain é agnóstica. Ela apenas registra o que acontece. O seu verdadeiro poder está em oferecer uma nova lente, uma nova forma
de observar o sistema financeiro, com uma vantagem crucial: a velocidade. Enquanto os relatórios econômicos tradicionais olham para o passado, analisando dados de semanas ou meses atrás, a blockchain nos permite observar o comportamento do mercado em tempo quase real. É como ter um feed de notícias ao vivo sobre o fluxo de capital global, permitindo uma análise muito mais dinâmica e ágil do sentimento do mercado. Isso não substitui a análise tradicional, mas a complementa de uma forma poderosa. No fim das contas, a blockchain não prevê o futuro. Essa tecnologia não tem a capacidade de nos dizer o que vai acontecer amanhã. O que ela faz, e faz de maneira única, é documentar o presente com uma transparência e velocidade sem precedentes. E a lição que aprendemos ao observar esses dados é que, muitas vezes, o presente começa a mudar muito antes que a maioria de nós perceba. As grandes transformações econômicas não começam com um anúncio na televisão. Elas começam com uma série de decisões individuais de pessoas e empresas se adaptando a um ambiente em mudança. A blockchain nos dá a chance de ver essas decisões enquanto elas acontecem. Aprender a observar esses sinais, a ler os padrões que se formam na blockchain, não é sobre cultivar o medo ou tentar prever o apocalipse. É, acima de tudo, sobre compreensão. É sobre entender melhor a dinâmica do mundo em que vivemos e as forças que moldam nossa economia. É sobre estar mais informado e preparado. Se você gostou dessa análise e quer continuar explorando como a tecnologia está mudando o nosso mundo, se inscreva no canal e deixe seu like, pois isso ajuda muito o nosso crescimento. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.